Maurício, o tarifaço, na prática, o que você levanta aí de dados, dá para dizer que ele ajuda o Lula e prejudica o Flávio Bolsonaro? Depende, né? Acho que, assim, em primeiro lugar, do ponto de vista da opinião pública, o tarifaço é ruim para todo mundo, né? Obviamente, porque dá a sensação de que quem vai pagar a conta no final vai ser o consumidor, vai ser o eleitor. Isso eu acho que, e obviamente, a gente precisa ficar muito atento quais são os efeitos práticos aí na economia brasileira no dia a dia, em termos de emprego, em termos de inflação, em termos de custo de determinados produtos e serviços. Então, obviamente que isso é ruim para todos, né? Do curto prazo, eu vejo um momento muito ruim para a campanha do Flávio, né? Porque lembrando que umas coisas que eu aprendi com a campanha do Flávio, toda vez que teve uma crise, né, ele viajou para Washington para tentar, de alguma maneira, estabelecer ou demonstrar uma parceria, uma aliança e uma proximidade com o Donald Trump, primeiro para desviar o assunto e segundo para mostrar o peso político dele com a Casa Branca. E, obviamente, que essa notícia de hoje prejudica essa narrativa de que essa aproximação, essa parceria, essa amizade, sei lá como eles querem colocar, claramente não traz algum benefício concreto aí para o eleitor. Então, eu acho que no curto prazo, obviamente, é ruim, mais uma crise para a campanha do Flávio administrar, mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque eu não vejo como essas tarifas podem de alguma maneira, ajudar a população brasileira, muito pelo contrário, isso obviamente afeta o governo que está liderando esse processo de negociação aí com os Estados Unidos, né? Agora, Lorival, o PT já está, o governo já desde antes, mas hoje, depois do anúncio também, faturando eleitoralmente com o tarifaço. Vamos dizer, essa versão que o petismo coloca, é possível atribuir o tarifaço ao bolsonarismo? Não, de forma alguma. Isso é superestimar a influência, né, dos bolsonaros e da sua corrente sobre o governo americano. Eles não têm essa influência, né? Eles conseguem sugerir, por exemplo, trazer subsídios para que o governo americano, por exemplo, adote uma medida que já estava decidida e encaminhada, como é o caso da designação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. Essa já era uma política que o governo Trump tinha para o mundo inteiro, tem para o mundo inteiro. Os Estados Unidos têm essa política para o mundo inteiro. O presidente Trump tem, com ênfase para o hemisfério ocidental, ou seja, as Américas. Agora, isso então foi um empurrão. Um líder importante que representa uma fatia importante do eleitorado brasileiro, da sociedade brasileira, está dizendo que isso é necessário, que isso é bom, trouxe argumentos. Então, isso corta o caminho de toda uma fundamentação, né, que o Departamento de Estado teria de construir. É muito diferente de achar que a seção 301, que é um mecanismo totalmente técnico, que é adotado para o mundo inteiro, tem investigações sobre muitos países, com exceção do Reino Unido, que conseguiu estancar esse processo logo no início, em maio do ano passado. Um mês depois já tinha um acordo com os Estados Unidos, por isso eu uso o Reino Unido como modelo, e tendo déficit. Mas é uma coisa que, em relação ao mundo inteiro, é uma política. O Trump acredita em tarifas há 40 anos, pelo que a gente sabe. Quando ele foi se tornando uma pessoa pública e dando entrevistas, naquela época, anos 80, ele falava de tarifas, acreditava em tarifas, ou ele tem uma visão bem mercantilista disso, assim, ele vê o mercado americano como se fosse, ele usa a imagem de uma loja de departamentos, que para você entrar, você tem que pagar um ingresso, é assim que ele fala, né? Você quer acessar o mercado americano, você tem que pagar um pedágio, é assim que ele pensa, né? Então, não tem nada a ver com Bolsonaro. Agora, por que pega em cheio o Brasil? Porque o Brasil é altamente protecionista. Essa é uma questão que muitos brasileiros ou ignoram, não sabem ou não querem saber, né? A gente cresceu com essa visão de que é um país que tem que substituir importações, que é um país que tem que se industrializar, tem que ter suas indústrias. Ótimo, tem que se industrializar, mas sendo competitivo e não protegendo, né?